pode imaginar quando se anda à procura do sonho. Não é? Aí é exatamente o que o psicólogo não poderia fazer, não é? É meter os seus rostos, etc. No barulho, ao barulho. Um rapaz que ouviu que era um sonho lésbico, ele disse: eu não tenho a certeza, eu tenho a impressão que falta aí homem. Não havia homem? Estão a ver que tudo é possível. Houve alguém que disse que era um sonho político. Bruxelas não é uma cidade qualquer. Não só é a capital da Bélgica, mas é a cidade que é onde o Europeu, etc. Ou seja, que esta senhora tinha ambições políticas, não é por isso? Apesar que ela disse que não ia sonhar. Ou seja, se nós, diante do mistério do sonho, não é? Formos imediatamente à procura do sentido do sonho, sem passar pela rede significante, é o que eu dizia, nós nunca chegamos ao verdadeiro sentido do sonho. Nós podemos inventar, imaginar, descobrir não sei quantos sentidos e decifrar não sei quantos mistérios. Simplesmente nós não partimos daquilo que é importante, lá que antes existiu, que é o significante. Ou seja, se vocês se lembram, ela própria no comentário que fez no sonho, depois de me ter contado, ela explica que o núcleo problemático desse sonho está em Bruxelas. Porque ela diz: este sonho é misterioso para mim, é esquisito, futura-me de certo modo, porque eu nunca quis ir a Bruxelas, porque raio é que eu sonho em ir a Bruxelas. Ou seja, apesar de tudo, ela sublinha isto. O sonho que eu ia-vos contar de fora também é isso. Ela diz: vi qualquer coisa com letras gordas no sonho. Nem bastava estar lá aquilo, teve que ver com letras gordas. Aqui é a ideia, ela diz: o problema está em Bruxelas. O núcleo inconsciente do sonho, se quisermos, está em Bruxelas. Mas Bruxelas não é uma palavra que a gente conheça. A Bruxelas do sonho não é uma palavra que a gente conheça. Por exemplo, vamos imaginar que até que ninguém sabe o que é Bruxelas. Vai ao dicionário e vai ver. Então vai encontrar sempre significados, não é? Para a palavra Bruxelas, ou o significante Bruxelas. Daí algum uso. Capital da Bélgica, etc. A cidade europeia. Podemos encontrar vários tipos de significados. Mas esta Bruxelas não existe no dicionário. Porque esta Bruxelas não é uma cidade. Esta Bruxelas é um significante. O significante é tal materialidade, neste caso fonética, sonora, que ela fala, na análise fala-se, não se escreve. Ou seja, esta Bruxelas é que, de facto, chama na introdução do jogo uma condensação dos elementos, que aqui são duas sílabas, bruxas e elas. E isto não vem no dicionário. Ou seja, na realidade, este sonho é um insulto. É um insulto. Ou seja, estas bruxas são as mulheres em questão, ainda se saber quem são, mas vamos agora se perceber. E aquela agitação tem a ver com isto. Ela vinha, ela apressou-se a vir contar ao psicanalista, ela aliás não estava ainda na altura, que ela tinha feito um sonho onde pela primeira vez na vida tinha conseguido chamar bruxas àquelas duas. Que eram as duas mulheres, porque ela tinha um grande contencioso, e até na primeira consulta ela disse: olha, eu estou cá por causa delas, estou por causa de uma delas. E aquilo que a consciência não conseguia superar, digamos, o inconsciente, pegando precisamente nos significantes, desta sonoridade, e aqui formou uma palavra que se parece com aquelas que nós conhecemos tradicionais, mas que não tem a ver com isto, tem a ver precisamente com esse insulto. E que lá está, isto também tem a ver com aquilo que se chama a transferência, ou seja, esse agradecimento ao psicanalista, dizendo: estás a ver, estou aqui há pouco tempo e já consigo dizer isto. Não é? A análise não acabou. Pronto, só para vocês perceberem que o mistério do inconsciente, o mistério do sonho, está nos significantes do sonho e não está em mais lugar nenhum. E que a satisfação e insatisfação que nós obtemos com o sonho depende precisamente do modo como o inconsciente organizou certos significados. No caso de Freud, se vocês quiserem saber o que o sonho vos falei, está na palavra trimetilamina. Se vocês quiserem ver, isso fica para outra vez. Eu tinha muita coisa a dizer, algumas que os alunos se recordam, estivemos a analisá-las, obviamente, das nossas capacidades, e talvez seguindo os textos menos indicados para fazer. Agora temos pistas para outros textos para prosseguir o nosso trabalho.
Eu não quero ocupar este espaço, portanto, dou-vos a palavra. Estaremos aqui, como eu disse no início, até vocês escreverem e o nosso conferencista nos aguentar. Façam um favor. Basicamente sempre tive uma tendência para ver, portanto, ao início da aula, se calhar seria enquadrado num anticartesianismo monista, ou seja, sempre procuro e sempre tive o atrativo de radicar a explicação do eu de todos nós na biologia. E eu penso que, apesar de tudo, daquilo que o professor disse, apesar de transparecer em alguns aspectos que opunha, digamos, de alguma forma, a psicanálise como uma vertente não biológica, no sentido da explicação, referiu como era a ideia que tinha. O próprio Freud inicia-se como um médico, um biólogo, um cientista. E, portanto, ele depois diverge este campo. Mas, apesar de tudo, eu penso e vi agradavelmente também nas suas palavras, mesmo quando contrapõe entre a análise e a neurobiologia, eu atreveria a dizer que não há necessidade, se calhar, de contraposição. Quer dizer, o neurobiologista vai progressivamente, e hoje estamos um pouco mais ricos do passado, mas continuamos muito pobres em todos estes domínios, continuamos muito pobres na interpretação do cérebro, que neste caso, nesses assuntos, é o órgão que está em causa, não é? Não estamos a falar em termos de coração ou do intestino, noutros aspectos, mas nesses termos. E apesar de tudo, eu continuo a achar também o atrativo que a própria psicanálise tem, é que é uma linguagem de interpretação, ou seja, é um microscópio diferente que tem o biólogo. E o grande atrativo que Freud, na minha interpretação, penso, é que ele também foi um inventor, ou seja, naquela altura, e pelos vistos mantém-se até hoje, ele conseguiu ver que naquilo que todos nós transmitimos e falamos, algumas vezes transforma-se em sintomas, mas aquilo é algo que se reporta a outra realidade. E, portanto, não sei se estou claro nisso. Apesar de tudo, eu acho que a psicanálise é fundamentalmente uma interpretação, digamos assim, digamos a par e passo, mas eu radicaria, ou seja, quando há bocadinho o professor referia, o neurobiologista diz, quando está a sonhar, estamos a ver estas manchas e tal. Nos conceitos atuais, naquilo que sabemos atualmente, eu diria que o analista, se calhar, ainda consegue dizer mais sobre o sonho do que o neurobiologista. O neurobiologista traduz em moléculas e em reações aquilo que o analista traduz de uma forma mais rica. Eu penso que, apesar de tudo, não colocaria em oposição. A segunda questão, é a primeira vez que tenho um contacto mais em poucas palavras, sobre Lacan. Em termos instrumentais, em termos da sua prática clínica, todo este quadro conceptual alterou a sua prática na análise? Ou, não sei se me fiz claro com a pergunta. Ok, então, uma questão assim parecida, conexa. Sim, eu gostaria de perceber, no fundo, o que é que Lacan trouxe de novo. Claro, ele retomou a Freud como uma forma de organizar a psicanálise, ao voltar a uma psicanálise mais pura. Mas o que é que ele, no fundo, trouxe de novo para a psicanálise? Falar desta questão de perceber que o sintoma, a partir do sintoma, chegaria sim a algum lado. O que é que ele trouxe de novo? Então, vamos lá respeitar a ordem. Como é que se chama? Carlos Matos. Carlos, parece que chocou entre aspas mais, porque pensou que eu estava a opor, não é, a psicanálise à neurobiologia da mente.
Pode ser que no discurso, no mesmo sítio do campo da psicanálise, apareça um bocadinho oposto ao discurso da neurobiologia, falar que diz a massa, por exemplo. Eu não me oponho, aliás, eu até digo, nem tenho sequer competências para ajuizar como deve ser. Você ouviu o João Bantudos a dizer que teve a ler o último livro do Damásio e que nem ele tinha percebido tudo. Ele, como é que isto pode ser um best-seller se nem eu percebo tudo? Ou seja, no caso do Damásio, enfim, ele tem competências que me excedem e o reconhecimento internacional. O que eu digo é o seguinte, é que ele fala na neurobiologia não serve estritamente para nada na prática da psicanálise. Mas estritamente para nada. Eu não utilizo um único conceito, uma única noção, uma única máquina, um único laboratório, um único consultório que venha na neurobiologia. E de outras disciplinas, que estamos a falar destas. São coisas completamente diferentes. Agora, do ponto de vista do conhecimento, eventualmente do fenómeno onírico em geral, saber que nós não podemos abordar, perspectivas, o conhecimento é assim, está aberto. Agora, na prática da psicanálise, não é por ignorância, que contrariamente, talvez alguns colegas cultivam a ignorância, não é? Sou uma pessoa que me interessa normalmente tudo o que é humano, digamos assim. Eventualmente por coisas que eu não me queria interessar. Mas eu estou aberto ao conhecimento e o conhecimento informa-me de muitas maneiras, a vários grupos. Mas na minha prática, isso não serve para nada. Eu de facto não tenho biblioteca, não é? No meu consultório para ver estas manchas, os circuitos, passagens anatómicas ou neurais, passa o circuito. Isso não serve para nada. O que interessa é que a pessoa me fala das pessoas. E eu não coloco com genes, neurónios e máquinas. Vou lá só através da palavra. Este sonho, a Bruxelas não se vê no ecrã. E se víssemos era a tal imagem de postal, de televisão ou de cinema. Apenas uma imagem visual. Agora, é possível que você não. Isto é uma primeira abordagem. O que é que se trata exatamente? Eu não explico suficientemente bem. Em relação à outra questão, Lacan. Lacan é preferível ser um nome que você nunca mais esqueça. Tenho ouvido as pessoas pela primeira vez a falar hoje. Se vocês querem saber mais, vão à internet, vão aos livros, ou venham ao meu seminário. Um seminário aquelado, onde todas as semanas, há não sei quantos anos, nós trabalhamos Lacan ao pé da letra, não é? Por isso, se vocês algum interesse despertarem no gosto de Lacan, há possibilidades mesmo em Portugal. É raro, mas há. Mas, portanto, não vão ouvir o que dizem sobre Lacan, às vezes, algumas coisas, eu já vi muitos traços de Lacan citados porque existiam, a gente não deu nome também. Agora, o que é que ele trouxe de novo? Eu podia falar em geral. A mim, como psicanalista, eu gosto de tudo. Ou seja, eu era incapaz não só de ler a literatura psicanalista antes de conhecer Lacan, já que aquilo atualmente chegava das mãos, preferia ler a Hegel, Kant ou outros, não é? Aristóteles, já que foi aqui dele. Era uma literatura que nos parecia completamente interessante. E eu só leio agora o que leio graças a Lacan, mas na minha prática, eu não poderia praticar psicanálise a sério se não tivesse essa orientação lacaniana. Por exemplo, aqui, eu iria à procura de sentido do sonho. O que é que eu faria naquele sonho? Eu estava para a caixa de lixo, iria arranjar um sentido qualquer, ou não? Ou eu estava, eventualmente, parece que eu estava a praticar psicanálise, não era? É outra coisa. A propósito dessas ciências que servem ou não servem para a psicanálise, porque pelo menos uma que nós percebemos que serve, que é a linguística, de Saussure. E, no entanto, a linguística de Saussure é uma interpretação, entre outras possíveis,
sobre a natureza da linguagem. O que é esta em particular serve? Vamos cá ver. A linguística não percebo que tenha que ser saussuriano para produzir esta interpretação, por exemplo. Sim. Então, agora que eu consigo. A linguística, desde a época do Saussure, já conheceu introduções, correntes, escolas diversas. Lá que teve alguns debates com linguistas pós-estudiantes, no caso de Roman Chagall, Noam Chomsky e outros. E ele considerou sempre que esses desenvolvimentos da linguística, de certo modo, não estavam à altura da Saussure. Mas a leitura que ele fez de Saussure, a senhora não é uma linguística, nem serve propriamente da linguística. Ela apenas, o que Lacan extraiu, digamos, desse ensino fundador, foi de facto a ideia do ensino linguístico. Nós, isto que gostava de desenvolver isso, de maneira muito mais extensa. O que Saussure fez, de certo modo, foi cortar radicalmente com toda a problemática anterior na abordagem da linguagem. O que gostou toda a gente, filósofos e outros, foi qual é a relação entre as palavras e as coisas. Toda a gente percebia que não é a mesma coisa. A palavra e a coisa. Ou qual é a relação entre os nomes e as coisas. O nome é muito. E durante séculos, nós encontramos isso todo lado. Foi isso o grande problema, a grande dificuldade também, de todos os pensadores que tentaram abordar estas questões. O que Saussure nos diz é mais ou menos assim. Vocês querem estudar as palavras? Esqueçam as coisas. Querem estudar os nomes? Esqueçam as coisas. Isto é outra coisa. Vamos estudar isto. Então, vamos ver aquilo que nós chamamos de palavra é assim tão simples ou é mais complexo. E aí, pouco a pouco, ele vai caminhando para a noção de signo. Que é um significado, um significante, um arbitrário. Mas isso é preciso desenvolver para explicar o que é que Lacan faz disso. Lacan apenas extrai a única coisa que interessa à psicanálise. É quando se fala, qual é a matéria das palavras. E a matéria não é o sentido, não é a intencionalidade. A matéria é outra coisa. E é na matéria que está o objeto. É na matéria que é preciso entender. Portanto, nós temos que fazer qualquer coisa ao pé da letra, por exemplo, estamos agarrados, precisamente, à matéria. É interessante este aspecto, professor, depois da palavra na psicanálise. Seria correto quando eu afirmo que, em parte, é por isso, tanto quanto eu sei, que a abordagem da psicanálise pode centrar-se, ou é ter maior dificuldade em centrar-se nos indivíduos psicóticos, ou seja, aqueles em que provavelmente a palavra se torna mais difícil de encontrar o significado. Os psicóticos, de certo modo, são muito mais interessantes que os neuróticos, nós todos, não é? Para Freud, a natureza humana é tão mal feita que não se faz melhor que a neurótica. Talvez mais grave, relativamente grave, mas não. A normalidade é a neurótica. E é chata a normalidade. Um bocado cinzento, ritual. Os psicóticos são pessoas muito mais interessantes, porque são muito mais. Mas a questão é que os psicóticos são suficientemente espertos para não ir tirar a ajuda de ninguém. Psiquiatra, psicólogo, psicanalista. Eles sabem que não há meio de dar um jeito neles. Os únicos que podem dar um jeito neles são eles próprios. Né? Quando não conseguem. Normalmente não conseguem. E por isso o psicótico normalmente não procura um psicanalista. Por isso os psicanalistas não lidam com psicóticos dentro do que é o dispositivo analítico propriamente dito. Podem lidar em instituição, por exemplo. Não é? Quando a polícia apanha-me na rua, e ao hospital, então aí pode haver algum psicanalista de serviço. Mas o que ele faz é que é outra coisa. Não é? Terapia ocupacional, coisas desse género. Ou seja, veja, por exemplo, o que é que se passa com Freud. Freud não trabalhava no asilo. Como Jung, vocês viram agora do filme, Jung, bela clínica, a gente faz a história lá. Freud não tinha aquele poder para fazer alguma coisa. E Freud não via psicólogos. Então o que é que ele fazia? Por exemplo, ele também não via perversos. Quando ele viu alguns fetichistas, ele ficou todo contente. Mas não tem que ficar.
E por isso eu só via chatos dos neuróticos. Sérios, assim. Mas ele construiu uma teoria sobre a psicose. E uma teoria que ainda hoje referência dos psicanalistas. E como é que ele construiu? A partir desta ideia. O psicótico não fala com ninguém. Muito menos com o médico e com o psicanalista. O psicótico fala só consigo. Pensa no monólogo, não há. Se não vai procurar ninguém, vou ajudar. Então, como é que nós podemos abordar a psicose? Através dos estudos científicos, dos manuais de medicina, da experiência dos psiquiatras? Não, dizem. Não dizer assim, é isso que eu estou a dizer. Porque essa gente, isso é um movimento que os nossos pessoas diz coisas iguais, os sorrisos disseram coisas iguais, lá querem coisas iguais. O psiquiatra aborda o doente de fora. Como a clínica médica é uma clínica de observação, de olhar. Eles observam os comportamentos, eles estudam, classificam-os e tal. Eventualmente fizeram estudos no sítio, depois aplicam. Mas eles têm uma relação de exterioridade com o psicótico. Ou seja, no vão, o neurótico esse fala de si, fala dos seus sintomas, ao psicanalista, mas o psicótico não fala. Então o que é que Freud fez? Ele aproveitou que houve um psicótico, ele chamado presidente Schreber, que escreveu um livro para explicar não só a gênese da sua doença e como é que ele conseguiu o serviço daquilo, até um certo ponto. E Freud disse, bom, é aqui que eu tenho que fundamentar, no próprio discurso psicótico, não é na psiquiatria, na medicina, eles é que sabem o que é que se trata. No domínio psicótico, diz ele, não só há já uma tentativa de cura, mas há uma teoria da psicose. E é lendo esse livro, que chama As Memórias de Schreber, que foi construída a sua primeira teoria da psicose, em particular da paranoia. A psicose é uma das chamadas 5 psicanálises. Ou seja, ele partiu aí do significado literal da escrita, já que o psicólogo não fala, mas escreve. Esse experimento escreveu. Pode pintar, pode fazer outras coisas, mas enfim. Pode não fazer nada também. Pode fazer nós. Schreber dizia, passo os meus dias a fazer nós na ponta do meu lenço, no fim de dia eu desfaço nós. Não há quem depois, no final, se suicida, fazendo uma teoria dos nós, muito interessantes. Ou seja, que Freud parte disso. Parte do texto do psicótico, e é isso que permite ter uma abordagem verdadeiramente psicanalítica, porque ele vai colher esse saber não fora, lá da ciência, da medicina, etc., mas dentro, através daquilo que foi dito pelo escrito, neste caso, pelo próprio psicótico. Agora, o que aconteceu é que na história da psicanálise houve um certo número de psicanalistas que Freud nunca analisou psicóticos e nunca analisou crianças. Há um caso de uma criança nas obras de Freud, há um pequeno anjo, assim, muito terrível, que é a primeira abordagem, precisamente, da psicanálise de crianças, mas aquilo não é uma psicanálise. Se for o texto, é uma psicanálise. Freud, aliás, só vê a criança umas 3 vezes na vida, não é? Conhece os pais, e os pais de conta, para elaborar qualquer coisa. Mas, mais uma vez, é a criança que ensina tudo. Foi essa criança que ensinou que era o complexo estético. Eu não tinha percebido até lá, com um menino de 4 anos, que disse foi este médico. Ele pôs pessoas a falar e pessoas a quem lhe dava a palavra. Teve uma criança de 4 anos. Era a chapada que se dava às crianças. Uma minha estética, que é que ligaste uma estética? Não só todas as bocas, toda uma estética, mas um perverso, com perigo para a cidade, psicopatia. Eu não, põe essas pessoas a falar e depois vê o que é que se dá. E então, eu estou a dizer isso porquê? Porque, de facto, houve um certo número de psicanalistas, Wilhelm Klein, que disseram nós temos que dar um passo a mais, não é? Temos que ir diretamente ao assunto. Temos que mesmo pegar em crianças psicóticas, problemas muito graves, e autistas, nacionalmente assim na época, e vamos ocupar-nos delas. Só que não sabiam muito bem o que estavam a fazer. Ou seja, houveram alguns casos clínicos nessa época, outros que eu invento. E depois isto popularizou-se. A psicanálise da criança, etc. Quem é que paga o psicanalista? É a criança? Não é. Isto é a psicanálise da paga. Por isso, a psicanálise com crianças, com psicólogos, é sempre uma coisa um bocado especial.
Mas não quer dizer que não haja uma abordagem psicanalítica desses assuntos e, eventualmente, que hajam psicanalistas que, em certos contextos, sobre a criança, psicólogos, etc. Não sei se está mais. Não sei se... Voltando ao sonho de mulher que passeava com outras duas mulheres em Bruxelas, um psicanalista de orientação freudiana faria uma análise diferente ou utilizaria um método de análise diferente de um psicanalista de linha lacaniana? Ou seria a mesma metodologia? Por princípio, seria sempre diferente. Nenhum psicanalista liga estas coisas. A não ser um ou outro, enfim. Calhar tipo os laivos psicóticos, porque os psicóticos, precisamente, os esquizofrénicos, como diz Freud, tomam as palavras pelas coisas e vice-versa. As palavras são coisas. E eu tenho que estar psicanalista assim um bocadinho também. Não? E esses às vezes podem ser tentados a pensar que é esse nível. Mas normalmente não é assim que se interpreta isso, não é? Eventualmente, vale a pena aqui dar exemplos. O que é que eles pensariam disso? Porque, eventualmente iam às mulheres, quem são essas mulheres, sabe que não há a torneio, e a torneio como é que foi o parto, como é que foi a alimentação, coisas desse género, estamos estragados. Nunca mais chegamos ao ponto em que se quer precisamente ser focado. A partir dos dados fisiológicos não se consegue fazer uma interpretação dos sonhos. E conditada sobre o seu significado. O significado do sonho está a partir do seu conteúdo latente e do conteúdo manifesto. Certo? No caso da Bruxelas. Mas então seria possível, num exercício académico, dando o conteúdo latente, como se fica na lista, ele construir um conteúdo manifesto? Se calhar, para responder a essa pergunta, eu acho que não, acho que isso é uma possibilidade. Mas para responder a essa pergunta, talvez fosse bom nós distinguirmos algumas coisas dentro de um sonho, e em particular esses dois termos, conteúdo manifesto e conteúdo latente. Porque é uma distinção que Freud fez, na introdução dos sonhos. O conteúdo manifesto, digamos, que é aquele ao qual nós todos temos acesso imediato quando sonhamos. Ou seja, é aquilo que nós vemos quando sonhamos. É aquilo que é visível no nosso sonho e pode ser recordado através dessa memória visual. E o que é que nós vemos? Nós vemos, íamos falar do sonho de Freud. O sonho passa só, faz uma encenação de uma festa. Uma grande festa, não há muitos convidados. Há pessoas entre esses convidados. E depois, quer dizer, nós vamos perceber que aquelas pessoas não estão lá distribuídas por acaso. Elas formam sempre séries de 3. São 3 pessoas aqui, 3 mulheres, 3 homens, 3 coisas. Tem a ver com o tal modelo trinitário. Então o que é que nós vemos? Vemos, como diz Freud, nesse último manifesto, você leia o início do capítulo 6 da Integração dos Sonhos. Freud explica isso muito bem. Ele diz até, toda a gente se enganou sobre o que era o sonho antes de mim. Não porque fosse um gênio, etc., mas porque as pessoas foram enganadas pelo que viam quando sonhavam. Pelos seus sonhos. O sonho, o que é que parece? Parece uma espécie de cinemazinho privado. Freud falava do teatro privado da histeria. Podemos falar que é uma espécie de cinema privado. Nós vamos para a cama, já é importante isto, nós não podemos escolher os sonhos. Não temos, se vivíamos ao menu, não é? Como no restaurante, hoje é preciso sonhar isto. Mesmo se lhe apetece, é capaz de ser outro, não é? Senão não temos controle sobre o que vamos sonhar. Mas depois parece que nós pagámos bilhete para a nossa sessão de cinema e depois passa-se uma coisa. O que é que se passa? Quando diz doloroso, são imagens em movimento. São personagens, personagens que estão ali, uma rapariga que tem os problemas, e Freud pega nela, até à janela, assim. Há uma espécie de cena de teatro, de cenário qualquer, de script qualquer, de filme. E diz Freud, é porque nós somos sempre capturados, fascinados por isso, e vemos tanto mistério nisso que nós não percebemos o que é aquilo. E nós, depois, quando temos que perceber que é um sonho, enganamos. Nós ficamos agarrados àquilo, ao visível, às essas imagens em movimento. E o que eu digo no capítulo 6 é o seguinte: mas a psicanálise percebeu, por várias razões, que o sonho não é uma pintura, um desenho, etc., um animatógrafo, é uma charada. Vocês sabem que é uma charada, não sabem?